Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Domingo maravilhoso, com frio, muito frio aqui. Mas eu lhe cumprimento com o calor de Jesus Cristo, o vivo. Que essa paz seja real na sua vida, como está sendo real na minha vida. A paz de verdade. Ontem eu falei sobre isso. A paz de verdade. O Senhor Deus deixou bem claro: não vou lá dou como o mundo dá. Hã? Então, a paz dele é de verdade, ela dura para sempre, para sempre. Até debaixo das aflições, debaixo de tanta luta, tanto problema, nós sentimos a paz. Nós rimos, nós nos alegramos, ainda que o coração está tão pequeno, está tão sofrido, mas nós temos certeza absoluta de que temos o Deus vivo e estamos vivendo aquilo que Ele quer que nós vivamos. A alegria de viver, a paz verdadeira. Isto é real. Isso é real. Então, aqui estamos. De novo, como eu sempre digo, trazendo o recado de Deus para você. E como eu disse e digo sempre, você quem sabe, se você quer, é só você pôr em prática, veja bem. É como o exemplo que me veio aqui, pequeno, mas é uma realidade. Você tem fome, né? Você vai buscar alguma coisa para comer. Por exemplo, eu venho gravar aqui, não que eu tenha fome, mas eu tenho vontade de tomar um café com leite quentinho. Está aqui, olha. Então eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu vou buscar aquilo que eu quero. Então a palavra de Deus, dificilmente alguém sai correndo atrás da palavra de Deus. É raro as pessoas que saem correndo atrás da palavra de Deus, o Deus vivo, tá bem? O Deus morto se encontra em qualquer esquina, qualquer lugar, qualquer boteco, qualquer casa de mulher, de homem, de seja lá, de bandido, de ladrão, de assassino, você encontra ali o Deus morto. Você encontra. Eu provo para você, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Perdão. Eu provo para você isso. Agora, fora da Bíblia, meu amigo, é mentira, 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 no que diz respeito ao mundo espiritual, tá bem? Eu sempre estou dizendo, ao mundo espiritual, fora da Bíblia, é satânico, não é de Deus. Então, o que não é de Deus é mentira, 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 mentira. E assim o mundo está vivendo, infelizmente. E o mundo evangélico está vivendo assim, de mentiras e mentiras. As pessoas querem viver mentira. E eu te digo por quê. Você sabe, mas eu vou dizer, para ficar bem reforçado. Eu digo para você. Por quê? Porque você quer viver uma vida errada. Você é crente? Você é crente também. Você é pastor, você é missionário, você é evangelista, você é diácono. Eu tenho uma vida longa no meio evangélico. Desde 1974 eu já sou um pregador da palavra de Deus. Até o dia de hoje. Então eu vi muitas coisas, muitas histórias, muita desculpa, muitas mentiras. E hoje, gradativamente, infelizmente, cresceu. Está maior, 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 maior. O mundo evangélico está deturpado. Tem gente que não aceita que eu falo isso. Deixaram de falar comigo. Mas não importa. Não é um só que deixou, não, viu? Para não ficar o dedo apontado para você. Não, 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 senhor. Várias pessoas. Por quê? Porque mexe, pega na pessoa. O que nós vamos ver hoje é sobre iniquidade. Iniquidade. Injustiça, maldade, pecado contra a lei divina ou humana, e etc, etc. Iniquidade.
Está na Bíblia. E lembrando você, se você não crê na Bíblia, você já está condenado. Condenado. Não adianta você querer tentar se desculpar. Não, mas não existe mais para as coisas de Deus, de jeito nenhum. Então, iniquidade, o sentido, ou melhor, o significado de iniquidade, iniquos, é injustiça. A pessoa gosta de viver de injustiça, enganando um, enganando o outro, maltratando, cheio de inveja, de ciúmes, maldade, pecado contra a lei divina ou humana. Abra a Bíblia comigo em Mateus. Vamos lá. Mateus 24. Quando você abre, eu vou tomar um cafezinho com leite aqui para esquentar o corpo, porque o coração está quente. Já está lá? Mateus 24. Vamos ler 14 versículos aqui. Olha, sempre tenho dito, e eu gosto de lembrar você, é como escolinha, que eu sempre dou exemplo, né? Você foi na escolinha, aprendeu A, E, I, O, U, quantas vezes você fez o A, quantas vezes a professora chamou a sua atenção, ou o professor, quantas vezes a sua mamãe, seu papai pegou o chinelinho, tim, 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 faz a tarefa. Você quer ler amanhã? Você quer ser... Meu pai falava para mim, você quer ser alguma coisa na vida? Estuda. E dava um cascudo, ele tinha uma mania de fazer assim, não era nada para machucar, mas era um jeitinho dele, muito amoroso. Pimba na minha orelha. Oi, pai, aprende, menino, estuda. Perdão. Então era isto, estuda. Então é o que Deus quer de nós. Por isso que eu venho sempre repetindo palavras. Por quê? Para ver se você aprende, para ver se você tem paz, tem alegria e deixa de ser iníquo. Seja uma pessoa honesta, direita. Vamos ler. Mateus 24, de 1 a 14. Aguenta minha tosse. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Presta atenção. Diga para Deus, Deus, fale comigo. Para que ele abra sua mente espiritual. E estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, como a gente costuma dizer, no pé da orelha, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles preocupados, querendo saber quando Jesus ia vir e quando seria o fim do mundo. Responderam então Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Presta atenção, olha o que eu estou sempre falando. Deus morto, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, idolatria. Homens que se disseram deuses e ficaram como deuses. E a religião deles domina muito lugar do mundo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por quê? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Muitos enganarão. E engano. Está cheio. Hoje em dia tem muito mais. Está cheio de deuses por aí. Está cheio de Cristo por aí. Enganando. Mas engana porque você quer ser enganado, meu amigo. Você quer beber, você quer fumar, você quer prostituir, você quer roubar, você quer matar.
você quer traficar, você quer fazer tudo que é errado. Então o que acontece? Você vai buscar uma religião que você se adapta e que ela sirva para você. Se ela não te servir, você mete o pé nela. Por isso que eu digo para você, eu prego a palavra e muita gente, às vezes, me criticam, mandam mensagens para mim, criticando. Você falou isso, falou aquilo, porque isso não é verdade, aquilo não é verdade. Sim, Senhor. É a Bíblia falando. Não sou eu. Eu estou lendo aqui a Bíblia junto com você. Então eles vão enganar muita gente. Aliás, estão enganando muita gente. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, muitas coisas terríveis estão acontecendo no mundo. Aqui, perto de mim, mais perto que do Brasil, veja bem. Buenos dias. Então, o que acontece? O que acontece? Tem um país aqui chamado Nigéria. Então, eles querem impor a religião, não é muçulmana, é outra, hindu, islâmica. E quem não aceita, eles matam. Estão matando milhares de pessoas. Matando, literalmente. Ah, você não quer ser da minha religião? Pau. Você não vai ser da minha religião? Pau. E assim vai. Então ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai, e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Você está aí as guerras para lá e para cá? É Israel, é Gaza, é a Rússia, é a Ucrânia, é Venezuela, é o Trump, é Estados Unidos, é um monte de países, aí com as suas guerras, com os rumores de guerras. Um matando o outro por causa de um pedacinho de terra, muitas vezes. Um pedacinho de terra. É porque está na Bíblia. Por isso que eu digo sempre para você, creia na Bíblia, amigão. Pare de crer e de seguir livrinhos para lá e para cá. É livrinhos isso, livrinhos aquilo. Às vezes até bons. Mas no espiritual, não é. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até o Brasil, que a gente não ouvia falar de terremoto, está tendo, né? Desgraças naturais. Fora aquelas coisas horríveis que aconteceram no Rio de Janeiro. Quantas pessoas morreram por causa do quê? De drogas. De drogas. E morreu ali um filho de filho de Deus, um cristão. O pai aconselhou, falou. Ele não quis saber, ele quis ficar no meio das drogas. Jovenzinho, novo, foi lá, mataram ele. Este é o mundo de hoje. Então acorda, desperta este homem que vem aqui falar, pregar, trazer o recado de Deus para você. Veja bem, ele não vem aqui a troco do café com leite, e não vem aqui para ficar rico, não. Eu sou um pastor, já falei, desde 74. Não sou rico da graça de Deus, da alegria de ser filho de Deus. Disto eu sou rico da família que eu tenho. A família que serve o Deus vivo. Essa é minha riqueza. Essa é a prosperidade real. O resto é mentira, é roubo, são ladrões. Então, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Está aí, nós estamos vendo, o princípio das dores. As pessoas, os seres humanos, mata aqui, mata ali. Quer forçar você a ser aquilo que você não quer ser. Por isso que eu digo também, Deus não força. Ele traz o recado através de pessoas como eu, que há milhões no mundo. Há milhões de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus de verdade. E tem os bandidos no meio também. Entre Brasil e Estados Unidos são concorrentes. São concorrentes os pastores, chamados pastores mais ricos do mundo.
com iate, com avião, com jatinho, e etc, etc. O que é isso? Então sereis enganado. Eles enganam, porque não querem a verdade. Versículo 9. Então sereis entregues à tortura. Acabei de falar da Nigéria. É um país só que eu falei, que está na mídia. Mas tem vários países comunistas, países que são contra Jesus Cristo, contra a palavra de Deus, e matam aqueles que pregam, aqueles que vivem ou querem viver a palavra de Deus. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É isso, querido. Se você não agrada a alguém, ele bate em você, ele mata você. Porque ele vive uma vida errada e ele não quer ser corrigido, ele não quer mudar de vida. O melhor para ele é aquilo, beber, fumar, jogar e vai por aí fora. Jesus Cristo, ele morreu por nós. O Jesus Cristo vivo morreu. O da madeirinha não morre nada, porque ele nunca teve vida e nunca vai ter vida, entendeu? Agora o vivo sim, o vivo morreu por nós. Então se ele se entregou por nós, porque nós não podemos nos entregar por ele, por Jesus. O vivo, acabei de falar. Se ele deu a sua vida por nós, e porque nós não podemos dar a nossa vida pelas almas perdidas, sabe? Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Por que vão escandalizar? Por que vão se trair? Por que vão odiar? Por quê? Porque se eu leio a palavra de Deus para um crente, um pastor, um evangelista, um missionário, seja ele o que for na igreja, um crente comum, se eu digo para ele, por favor, a Bíblia está dizendo para você, não jogue, não beba, não fuma, não usa drogas, não prostitui, não trai a sua mulher, não trai o seu marido, não engane seus pais, honra teu pai e tua mãe. Está na Bíblia, querido, está na Bíblia. Aí o que você faz? Você me odeia. Aí você vai me trair. Por quê? Porque em vez de você realmente ser fiel à palavra de Deus, seguir junto comigo, andando comigo, pregando a palavra, vivendo a palavra, você simplesmente me trai, você me engana. Você dá um sorriso para mim para dizer que está comigo, mas não está comigo. E me odeia. Você me odeia porque eu prego a palavra. E eu vou continuar pregando a palavra de Deus nua e crua. É uma alegria para mim. Já disse, mesmo debaixo dos problemas, debaixo das lutas, eu tenho essa alegria de pregar a palavra do Senhor Deus. Então as pessoas me odeiam, alguns, mas para mim não importa. Eu tomo as palavras de Paulo como minhas. Me importa agradar a Deus. Ao ser humano, não. Ao ser humano, sim. A gente procura agradar de uma maneira, de um presente, de um abraço, de um beijo, de um carinho, e vai por aí fora. O lado carne. Então, é agradar assim. Agora, no espiritual, importa agradar a quem? A Deus, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o vivo. Então, igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Está cheio de falsos profetas, cheio, um atrás do outro. Por quê? Porque eles descobriram que dá dinheiro enganar outra pessoa. Se abre uma igrejinha, do dia para a noite está lotado de gente, que você promete o mundo e o fundo, traz o seu saláriozinho para cá. Amanhã Deus vai te dar 100 vezes mais. Dê o seu carro, que Deus vai te dar 2, 3, 4 carros. E o pobre coitado, e em parte é pobre coitado, porque não lê a Bíblia. Ele vai no oba-oba. Aquilo que
aquele esperto que tem uma lábia grande, tem um que eu, de vez em quando, ele passa na televisão, eu dou uma olhadinha assim, eu falo, meu Deus do céu, esse cara eu acho que era um bom vendedor, sabe? Eu acho que era um bom, como é que a gente fala? Aqueles que vendem as coisas na rua, para lá e para cá, esqueci o nome agora do camarada. Esse daí, como dizia lá nos meus tempos de jovem, né? Camelô. Ele vende algodão por veludo. Algodão por veludo, querido. E assim está cheio desses chamados pastores famosos. Aí quando vai ver o saláriozinho dele é 200 mil, 300, 400, 500 mil reais. 1 milhão por mês. 1 milhão. Iniquidade. São mentirosos, são injustos, são contra a justiça. Iníquos. Então vai aumentando. Olha o versículo 12. Veja bem, daqui saiu o tema da mensagem. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar, crescer a iniquidade, veja bem, o amor de muitos esfria. Eu tenho visto e conversado com colegas, dá dó, dói o meu coração. Colegas que andaram comigo, que pregavam a palavra, que amavam as almas perdidas. A iniquidade foi aumentando de tal forma que o que fez? O que aconteceu? O amor dele esfriou. Então hoje ele deixou de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, de viver a palavra, e foi para quê? Foi para a bebida, foi para o cigarro, foi para o fumo, foi para as mulheres, largou a esposa, largou não sei quem, isso, aquilo, ou ela largou o marido. O amor esfriou. Não lê a Bíblia mais, não prega a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. O amor esfriou por causa da iniquidade que foi crescendo, de tal forma, hoje nas igrejas quase não tem pregação da palavra de Deus, quase. Não estou generalizando, não. Há muitas igrejas boas e pregadores bons, que pregam e vivem a palavra de Deus. Eu tenho amigos assim. Há muitos. Não estou generalizando, mas um grande número se perdeu. Procuram viver essa vida iníqua. Não ama mais, não prega, não chora por ninguém, não evangeliza, não lê a Bíblia. Hoje perde tempo com baboseira, com um monte de mentiras. Agora, o Senhor diz aqui, ele dá uma advertência, veja bem o versículo 13. Mas, quem, é condicional, querido, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Lembra que eu falei da escolinha? Escolinha de aprender a ler e escrever? Lembra? Que a professora falava, Wagner, o A é assim, é uma casinha. Põe um pauzinho no meio. Uma casinha, um pauzinho no meio. E aí o Wagner fazia um risco para lá, um risco para cá, e a professora vinha, de novo, Wagner, de novo. Faz 50 vezes. Quem sabe para você foi a mesma coisa? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas, então quem perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Iniquidade é o tema da mensagem. Iniquidade. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Possivelmente, o seu amor está frio por ver a iniquidade aumentar. Compreende isso? Compreende. Então, até aqui é a mensagem que o Senhor Deus deu para trazer para você. E eu lhe trouxe a mensagem
Desculpa. Está muito frio aqui. Essa é a mensagem. Por se multiplicar a iniquidade, e vai multiplicar cada vez mais. Infelizmente, querido, prepare-se, porque haverá mais falsos profetas, mais bandidos, mais ladrões, mais enganadores. Gradativamente vai aumentar. Mentirosos, falsos. Como é que eu vou dizer? É o que está escrito e é o que está acontecendo e vai crescer mais e mais. Isto é o que está na palavra de Deus. Abra o seu entendimento. Leia a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Não siga o homem. Quantas vezes eu já disse isso? Não siga e nem creia em mim. Viu? Pega a Bíblia. O pastor Wagner pregou, falou bonito. Não. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia no que eu acabei de ler. Abra a Bíblia. Leia. E diga para Deus, Deus, fale comigo. Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo. Abra o coração. Deixe ele falar. Os seus dias serão melhores. E quando você estiver numa situação muito triste, você vai sentir paz. Não digo alegria, mas vai sentir paz. Você não vai se arrebentar. Você não vai dar um tiro na sua cabeça. Você não vai brigar com Deus. Você não vai dizer, Senhor, o Senhor é injusto. Não. Você simplesmente vai dizer, Senhor, como Jesus Cristo disse. Ele foi lá orar, chorando, lágrimas de sangue. Você pode imaginar. E ele que sabia o que ele ia passar. Ele falou, Pai, se for possível, aquela frase famosa, passe de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, quebra o galho. Vamos mudar a história, vai. Eu sei o que eu vou passar. Eu sei o que eu vou sofrer. Mas ao mesmo tempo, ele reconhecendo, ele disse, mas faça a tua vontade. Então diga para Deus, leia a Bíblia, põe em prática e saia de ser um iníquo. Pare de praticar e viver a iniquidade. Pare, seja testemunho vivo. Somos imperfeitos. Somos seres humanos. Eu estou sempre dizendo para você. Só que tem um detalhe. Uma coisa eu aprendi. Só que tem um detalhe. Se você não sabe fazer, olha bem para mim. Se você não sabe fazer melhor do que eu, ou igual a mim, não me critique. Não, Senhor. E não tente justificar diante de Deus. Que o Wagner isso, o Wagner aquilo, está errado, aqui está errado. Não, Senhor. Se você não sabe fazer melhor do que eu, pregar a palavra melhor do que eu, ou igual a mim, não critique. Simplesmente olhe no espelho e diga para você mesmo, quem sou eu? E aí você vai parar de mentir, de ter inveja, de ter ciúmes, de desejar o meu mal. Isso chama-se iniquidade e justiça. Faça justiça. Ande segundo a palavra de Deus vivo. Ele te abençoa e eu te abençoo também, em nome de Jesus Cristo, o vivo.